Oba. Muito bem, senhoras e senhores, por favor. Coloque o VT agora do nosso convidado de honra desta quarta-feira, por favor. No programa de hoje, um dos políticos mais polêmicos desse país. Na igreja evangélica você não tem intermediário, seu único intermediário é Jesus Cristo. O cara que sabe tudo sobre os bastidores do Congresso e o que há de bom e o que há de ruim. Não vem botar o dedo na minha cara, não. Radialista, economista e ex-deputado federal Eduardo Cunha. Tá aqui o Cunha conversando. Obrigado, meu Cunha. Eu que agradeço. Faltou baterista também. Obrigado por você ter vindo aqui. A gente tá falando, você conhece o tabuleiro como ninguém. O tabuleiro da... E as pessoas elas estão muito ansiosas. Eu diria que estão ansiosas e meio sem rumo, sem saber o que vai acontecer. Porque tudo que se achava agora mudou. É isso mesmo? Na política é assim mesmo? Bom, boa tarde, obrigado aí a todos vocês, obrigado pelo carinho. Em política, você já dizia aquela frase do Magalhães Pinto, né? Uma hora você olha, a nuvem está do jeito, depois você olha, não tem mais aquela nuvem daquele jeito, né? Então, em política, a gente tem que sempre se adaptar à situação real daquilo que está no presente. É claro que a gente está vivendo um momento, digamos assim, difícil. É um momento em que há uma polarização que obviamente não acabou e não vai acabar. E, aliás, quem ganhou a eleição não faz nada para acabar, pelo contrário, estimula. Continuamos em campanha política como se não tivesse acabado a eleição. E, consequentemente, você tem um país para administrar e as coisas têm que acontecer. É como dizia o Delfim Neto, né? No outro dia você tem que abrir a quitanda, ter produto, verdura, ter o troco para dar. Isso aí. E o país tem que andar. Então, há um momento que o palanque vai ter que acabar e a realidade vai aparecer. O produto dessa realidade, eu não vislumbro como sendo um bom produto. Mas nós temos que efetivamente dar tempo para que isso aconteça ou não, entendeu? Que fica apenas uma opinião e talvez até uma torcida, porque na polarização eu estava do outro lado. Então, consequentemente, a gente não é que torcida para dar errado, é torcida porque a gente acha que não vai dar certo, porque a gente está vendo ser feito tudo da mesma maneira errada que foi feita no passado. A gente não está vendo mudança nenhuma de método, pelo contrário. A gente está vendo hoje um Lula rancoroso, coisa até que ele não era nos seus 2 primeiros mandatos. Está vendo um Lula com uma espécie, com esse ranço, praticamente procurando uma vingança, praticamente querendo fazer uma luta de classe no exercício da presidência da República, mais petista do que ele nunca foi. Uhum. Então isso, de uma certa forma, traz um sinal ruim. E esse sinal que está sendo trazido tem que ver a consequência, né? O Lula sempre foi de buscar embates, né? Buscar o inimigo imaginário para poder, enfrentando na polêmica, desviar a atenção, como está fazendo agora com o Banco Central, para buscar culpado, como vai fazer sempre aquela história da herança maldita, né? Ele passou os 8 anos do mandato dele, os 2 primeiros, dizendo que tinha recebido a herança maldita do Fernando Henrique Cardoso, né? E depois foi buscar o Fernando Henrique Cardoso para apoiá-lo. Agora já está dizendo que tem outra herança maldita. Só que a herança maldita que tem agora é a herança maldita que veio do governo deles, do PT. Né? Não só dele, como da própria Dilma. Então, há de se ver que esse discurso, de uma certa forma, até onde ele vai continuar pegando. Sim, você acha esse que, é o ponto. O senhor acha que esse lance de jogar na herança maldita já é prevendo que eles não vão fazer absolutamente nada e vai descer ladeira abaixo o país, não? Não, é uma estratégia política. Estratégia política de tentar jogar a culpa nos anteriores, jogar a culpa nos adversários. Para dizer o seguinte, não, eu peguei a pior coisa do mundo e o que eu vou fazer, o que eu puder fazer, porque eu melhorei o pouco de ruim que eu peguei. É mais ou menos isso, é para tentar desviar o foco. Que é aquela história seguinte, que herança maldita é essa? Herança maldita que a gente teve no primeiro ano, segundo mandato da Dilma, uma perda do produto interno bruto do país maior do que teve na pandemia. E sem pandemia? O PT já era uma pandemia, Dilma já era uma pandemia. É isso que eu ia te perguntar. Você fala assim, eu entendo que sempre tem a questão de já achar culpados, então ele já fala de crise mundial, já fala é o Banco Central, é o Bolsonaro, é a herança, tudo.
Mas com a Dilma não colou. A Dilma tinha um movimento popular que não aceitava. Como você mesmo falou, a Dilma desceu os juros, a inflação explodiu, a gente estava com um desemprego maior que na pandemia. Você não acha que tem uma chance disso não colar? E como você vê ele se articulando se não estiver ecoando essas desculpas? Ô, Samir, o que eu acho que vai acontecer, na minha opinião, não vai colar. Na minha opinião, eu não vejo como resolver o problema da economia do jeito que eles estão levando. Tá certo? É muito simples. É claro que eu até escrevi um artigo que saiu publicado essa semana, que eu dizia o seguinte, essa história que você vê que o espírito deles, da herança maldita, vai até naquilo que eles querem fazer. Quando fizeram a PEC da transição para poder gerar um déficit de 230 bilhões de reais, aí depois para ter um resultado que não vai ser os 230, porque não vai ser nunca esse déficit. Não vai ser por quê? Porque eles não vão implementar durante o ano, no tempo, aquilo que eles falaram. Por exemplo, a correção da tabela do imposto de renda que ele prometeu que ia ser 5 mil reais, e foi um discurso. Ela virou 2 salários mínimos. Então, só válido a partir do ano que vem. Esse já provavelmente então, já era. Aí já era. Aí você pega, os 150 reais por criança. Alguém viu isso ser implementado aí? Não. Se acontecer, vai ser no segundo semestre. Sim. Tá? Aí você vê os 600 reais do Auxílio Brasil. Esses 600 reais do Auxílio Brasil, eles vão arrumar um jeito de diminuir o número de beneficiários. Estão fazendo auditoria, vão acabar com os benefícios de unifamiliar, vão dizer que teve irregularidade no cadastro nisso e aquilo. Moral da história, quando chegar na metade do ano, cortou 30% desse programa. E na prática, isso vai acontecer. Então, eles não vão realizar o valor orçamentário que gera esse déficit de 230 bilhões. E vai chegar no fim do ano, vai dizer, não, nós conseguimos controlar o déficit de 230 bilhões e o déficit virou 70. Então, vamos querer posar de vitorioso. Apesar de tudo, inclusive dos atos antidemocráticos. Sim. Os atos antidemocráticos prejudicaram a expectativa da economia do país. Porque eles querem viver também um pouco, não sei até quando aguenta, mais 2 meses, mais 1 mês, aguentar do rescaldo da história de 8 de janeiro. Sim. Entendeu? Sim. Que ninguém tem que concordar, todo mundo tem que combater, mas isso não pode ser um discurso político para beneficência do governo. Ou para, na política, eles quererem mostrar que todo mundo que não votou neles é antidemocrático. Esse é o ponto que eles querem colocar. E, ao mesmo tempo, a gente vê a Nicarágua lá, manda 222 caras para os Estados Unidos, tirando a nacionalidade. E ele não fala nada. Isso não é ato antidemocrático? Companheiro. Existe rancor na política, porque depois segue o jogo. Como é que tá a tua relação? Você pretende dialogar, por exemplo, agora com o Lula, ou ver um Dallagnol, ou o próprio Moro, que estão na política agora, já encontrou ele tete a tete, ou já passou? Como é que funciona a política para você? Eu não sou deputado, não me elegi. Minha filha, né? Sim. Eu mando mas você estava para se elegeu bem, né? Você elegeu bem. Você estava para se eleger, né? Não foi eleito. Enfim, infelizmente, a população não quis naquele momento. Por 200 razões que a gente não adianta debater, mas eu não tive o voto suficiente. Então, eu não sou deputado, eu não vou ser obrigado a conviver. Claro que dialogar em política, quem quer fazer política sempre tem que dialogar. Ninguém pode dizer que não vai dialogar. O diálogo sempre faz parte da política. Dallagnol e Moro. Ô Cunha, eu peço para que você não pegue aqui na antena, que aqui embaixo tem uma antena. Pega no meio. Isso aqui é uma antena. E aí quando segura, tem que pôr um bombril aí. É de 92. Eles não compraram. Mas ele tava falando Dallagnol. Mas a gente vai... Moro não são agentes da política. Esse não merece diálogo, não merece nada. Dallagnol, eu acho que Dallagnol já tem representação para caçar o mandato dele no Conselho de Ética da Câmara. Então, eu acho, não sei até onde ele vai durar ali. E o Moro já tem também situações no Tribunal Regional Eleitoral, porque aquilo ali são circunstâncias diferentes. Eles usaram a justiça para poder simplesmente entrarem na política. E a política criminalizando e tentando afastar a política. A política não aceita isso. Então, eles não são players para um diálogo político. Os que estão na política, mesmo em posição de adversário, mesmo de aliado, sim, são parte da política. Eles, nenhum dos lados reconhece a representatividade deles para participar da política. Essa que é a verdade. E aí a gente tem o seguinte, a Vaza Jato, ela mostrou que a Lava Jato era uma farsa jato. Essa que é a verdade. Então, e eles aí têm que responder. O Dallagnol está lá. Tem gente que era estagiário dele quando ele estava no Ministério Público,
que foi denunciado, tá, tem denúncia sobre isso, de que ele contratou com dinheiro do partido em período de pré-campanha para o irmão dele tomar conta das redes dele. Dinheiro público usado pagando no escritório de advocacia do estagiário dele, que montou o escritório num dia. No outro dia emitiu nota fiscal para ele, para o partido, para o Podemos, e para ele pagar a despesa dele. Então, o Dallagnol, se ele fosse ele, o procurador eleitoral, não sei como é que ele veria o futuro réu Deltan Dallagnol recebendo aquele tipo de dinheiro. Então, essas coisas, há um tempo que precisa ser esclarecida. Da mesma forma, a história do Tribunal de Contas dele. A condenação dele do Tribunal de Contas, que ele morava em Curitiba, já recebia salário e recebia diário para se hospedar onde ele morava. Então, são pessoas que não têm qualificação. E essa falta de qualificação vai aparecer, não há dúvida disso. O senhor tá triste porque não foi eleito, eu entendo perfeitamente. O senhor não teve voto, né? Então o senhor tá bravo. Agora, eu sou senador. Eu queria fazer uma pergunta se você acredita que esse novo Senado, esse novo Congresso vai ter uma voz maior na Câmara, porque parece que o Executivo e o Judiciário estão tomando completamente a cena e o Congresso está covardado. Eu queria saber do senhor, e bem feito que não foi eleito. Não, o problema de eu ter sido eleito ou não é uma questão que é o povo de São Paulo que tem que decidir, naquela história. Eu estava num partido pequeno, com pouco tempo de televisão, eu efetivamente não fiz a campanha que eu estou habituado a fazer, que foi a que elegeu a minha filha no Rio. Foi uma campanha diferente, vamos dizer assim, eu não me dediquei. Ela trabalhou bastante, né? Não, porque é uma campanha diferente. Quando eu digo uma campanha diferente, Emília, é o seguinte: campanha com lideranças, com dobradas, com deputados estaduais, com vereadores, com prefeitos. Aqui eu fiz uma campanha outside. Então, isso aí, efetivamente, esse modelo não deu certo para mim. Não pode ser esse o modelo que eu iria conseguir me eleger. Então, embora eu tivesse pesquisa, a pesquisa estivesse muito bem, eu acho que eu confiei demais nas pesquisas. Eu acho que igual o Bolsonaro não confiou, né? Sim. Então, efetivamente, acabou que as pesquisas talvez não refletissem a realidade, ou pegou uma fotografia de momento, mas de me considerar uma pessoa conhecida, celebridade, e não necessariamente, até porque o campo que eu estava disputando voto era o campo que acabou todo mundo votando no 22 do Bolsonaro. Exatamente. Então você vê aí, Zambelli, 1 milhão de votos, outro 1 milhão de votos. E foi tudo para eles, para o 22. E, consequentemente, quem não estava, ainda dei azar que o partido que eu disputei a eleição, ele efetivamente ainda lançou um candidato a presidente. E a turma ainda achava que era traidora. Mas isso... aconteceu isso na rua. Assim, eu vi isso aqui na rua. Mas então, eu só fazer um breakzinho só para Reginaldo. Um break para o Reginaldo. A gente continua, o papo tá muito bom. Estamos aqui com o Eduardo Cunha. Tem as redes sociais, ó, o Instagram, deputado Eduardo Cunha. Tem o selinho aí, ó. Você pode seguir o deputado Eduardo Cunha e Twitter também, deputado Eduardo Cunha. Reginaldo, é com você, meu bem. Eu queria saber, o senhor falou que não fez a campanha devida, pelo fato que falou que eu conhecido, celebridade, talvez não seja esse também o fator que o senhor não se elegeu. Por quê? Porque, tendo em vista também o histórico, tudo que aconteceu, prisão, denúncia, tudo mais, o pessoal falou assim... Então o Lula não teria sido presidente da República, né? Mas aí são outras coisas, né? A companheirada se junta aí, mas o senhor acha que isso não contou, não? Porque eu perguntei pro senhor, da última vez que o senhor veio, eu perguntei isso pro senhor. Mas deixa eu lhe falar, Reginaldo, só depois quero concluir, porque eu acabei não respondendo ele tudo. Né? Tá bom, mas eu vou fugir de pergunta, né? O Reginaldo, o problema é tudo o seguinte: eu vi isso na rua. E na hora H que você chegou perto da eleição, os grupos de WhatsApp dos bolsonaristas, todos, daqueles que apoiavam o Bolsonaro, só pediam votos pro 22. Sim. Isso aí é a lista dos candidatos. Então, obviamente que quem apoiava o PT não ia votar em mim. E eu até pedia para não votar. E aqueles que apoiaram o Bolsonaro votaram nos candidatos do Bolsonaro. Agora, eu não costumo arrumar desculpa para falta de eleição, não. Faltou voto. Sim. Eu não fui eleito porque não teve um voto suficiente. A minha filha foi eleita no Rio de Janeiro porque teve voto suficiente para isso. Simples assim, a questão tem que ser resolvida desse jeito. Qualquer outra coisa é desculpa. Eu não sou cara de atrás de desculpa. Porque os caras de direita, principalmente São Paulo, votaram tudo no 22. E votaram no 22. Foi tudo 22. Se eu tivesse corrido pelo 22, eu certamente Exatamente. teria. Exatamente. Mas aí será que a troca... Agora, o que também...
Pô, que vem aqui, pô, a Ruiva. Zambelli. A Zambelli também, com os revólver. Também, pelo amor de Deus. Aquilo ali... Os Bolsonaro também perderam voto ali. Mas é que ela fez aquilo depois da eleição dela e antes da do Bolsonaro, né? Se ela faz antes da dela, ela não fazia. O Jefferson também, né? O Jefferson. Cara, ali eu costumo dizer que o Bolsonaro perdeu a eleição, não foi o Lula que ganhou. E esse episódio da Zambelli foi talvez o episódio mais relevante, porque foi em São Paulo. Aquilo pegou 10 minutos da mídia de televisão toda naquela noite e todas as pesquisas que eu tinha acesso, que eu soube, que eu sabia, estava dando 20 pontos de frente do Bolsonaro para o Lula em São Paulo. E se desse 20 pontos, ele tinha ganho a eleição. E no dia deu 10,5. Quem perdeu 10 pontos em São Paulo da noite para o dia? O que fez acontecer isso? Foi o único episódio que aconteceu, foi esse. Essa é a verdade. Isso é um número, não tô... O Jefferson influenciou também? Claro. Tem pesquisas que mostraram, pesquisas até que eu tomei conhecimento da vinda do próprio PT. O Bolsonaro estava numa ascensão naquele momento, ele tinha saído do debate da Band, bem, e estava numa ascensão, estava no meio de uma live daquela de 22 horas dele naquele momento, e quando aconteceu aquele episódio, que ainda calha de o ministro da Justiça ir para o local, aquilo ali deu um carimbo de que o governo ou que o Bolsonaro estava interessado ou preocupado com o desfecho. Aquilo prejudicou muito, não tem a dúvida. Cunha, você não teve sucesso nas eleições, mas tem sua filha lá. Você vai assessorá-la? Como que vai ser a sua carreira aí nos próximos anos? Você vai voltar para vereadora? Não, porque... Vamos dizer o seguinte... Ela tem o caminho, a vida política dela e ela vai andar por ela só. Vamos dizer assim, eu costumo dizer o seguinte, eu sou um consultor privilegiado, né? Se precisar de alguma coisa, me pede e eu dou o conselho que me pedir, né? Se ele fosse bom, a gente vendia, não dava, mas como é filho, a gente dá de graça, né? Então, eu vou ajudar na medida do possível e vou ajudar um pouco ela também para suportar o mandato no local, no Rio, né? Porque o mandato, as pessoas pensam que o mandato se resume a pessoa estar no local de trabalho, não é. O mandato é muito mais pesado na base. Então, suportar o mandato na base dá muito trabalho. Então, eu posso ajudá-la um pouco nisso, né? E eu vou ficar nesse eixo Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro nesse período, né? Fazendo outras coisas, escrevendo, enfim, desenvolvendo outra atividade profissional, conversando de política, debatendo. Eu vou fazer isso, né? Pode vir mais vezes aqui, sempre se vocês bom. Convidarem, como... Lógico. Ô Cunha, voltando pro governo federal, queria que até você traçasse um paralelo até quando você também era político, porque hoje é muito diferente quando o Lula estava. Tem a internet, as pessoas estão cobrando, tem as redes sociais. E o Lula está analógico, né? O mundo tá digital, ele tá analógico. Então, eu queria que a tua perspectiva de como você vê o Lula, se você vê o PT adaptado nessas redes sociais, que tem um imediatismo, e qual o panorama que você faz em relação a isso? Eu vejo ele analógico, né? E o mundo está digital. Então, ele fez a opção de comunicação dele é a mesma que ele tinha. Ele é uma pessoa que tem um carisma bom para se comunicar, mas tá um pouco velho esse carisma, né? Quer dizer, tá envelhecido, e até porque o discurso não muda. Ele na minha opinião, ele tá jogando fora uma grande oportunidade de ser, digamos assim, um pacificador, de tentar efetivamente partir para uma pacificação. Você também tá meio sonhador, né? Não. Eu sempre me coloco no lugar das pessoas quando eu falo alguma coisa. Eu jamais, se eu fosse ele, eu estaria buscando isso. Porque o sujeito está com 78 anos de idade. Mas e a cana que ele retornar à presidência? Mas aquilo que você falou, pô, ele ficou em cana. Bebeu. Sim, mas você tem que olhar a situação sob a ótica de que eu dei a volta por cima. Eu saí e retornei. Eu tenho que ser grandioso. Eu não tenho que me preocupar em buscar culpado ou não tenho que me preocupar em me vingar de quem quer que seja. Eu tenho que pensar no país que eu fui pedir voto com esse discurso e que efetivamente tem um país para ser cuidado. Ninguém votou. Se todo mundo, se ele colocasse claramente durante a campanha que queria fazer o que ele está fazendo, ele não teria tido os votos para vencer. Se ele falasse que ia contestar a autonomia do Banco Central, se ele falasse que ia fazer 200 outras coisas que ele está falando que vai fazer, parece até que foi o PT que ganhou a eleição e não foi. Ali foi uma eleição de antes. Eu já dizia isso aqui na última vez, vai ser antes. O sujeito, quem vai ganhar? O anti-Bolsonaro ou o anti-PT? Então o que vai acontecer? O anti-Bolsonaro, naquele momento, prevaleceu e ele ganhou. Mas ganhou pelas circunstâncias do anti, e não pelas positivas dele, foi pelas negativas do anti. Ele não está entendendo isso. Ele está achando que recuperou o que ele teve. Não recuperou, não.
Ele poderia até vir a recuperar se ele tivesse um comportamento diferenciado, mas não está tendo. E não estou vendo ele para ter, porque o sujeito na idade que está, e o sujeito já tendo oportunidade, começou, se no início de largada ele não busca isso, não vai ser no meio do caminho que ele vai ter credibilidade para ter. Então esquece, ele está aumentando a polarização. Ele está aumentando a polarização. Eu só vejo aqui o seguinte, ainda vão cometer o erro, porque eles vão fazer de tudo para tornar o Bolsonaro inelegível. Então, mas você acha que aí que está o negócio? Porque, pô, se você pegar o consórcio da imprensa, ajudou o Lula. O consórcio da imprensa, na hora que o Bolsonaro for declarado inelegível, vai virar a chave. Aí vira, vai né? para cima do Lula. Vai para cima do Lula, porque aí qualquer um vai poder, a partir daí, ser um candidato para derrotar o Lula. O que acontece é que, se o Bolsonaro for elegível, a possibilidade de derrotar o Lula, e será muito grande, será o próprio Bolsonaro. Mas o senhor acha que esse lance da imprensa virar a chave? Porque o que a gente vê é que quem vai contra o Lula é fake news, tá disseminando... Antidemocrático. Agora, você acha que eles vão virar a chave mesmo assim? Você já viu a chave ser virada por Lula de várias maneiras, até contra ele. Sim. Então, isso é normal. A imprensa, qual é a fidelidade da imprensa ou do consórcio a qualquer tese? Porque o que está sendo praticado pelo governo do Lula, todos esses analistas desse consórcio que você se refere, todos eles eram contra tudo que ele está combatendo agora. Sim. Mas a questão não é nem sobre eles virarem a chave, que isso acontece. Eu digo porque, assim, antes do consórcio, mídias que nem aqui a Jovem Pan, quando bate no Lula, fala sobre essas coisas que a gente está falando agora, é chamado de antidemocrático, é chamado de disseminador de fake news e caçam. Será que eles não vão ter medo de virar essa chavinha? Olha, pegando o exemplo que vocês começaram aqui comigo, me encarnando, que ele começou a me encarnar de Moro e tudo. Sou eu. Você chegava naquele momento ali, falasse que qualquer decisão que fosse tomada pelo Moro é que você era favorável à corrupção. Sim. É porque você defendia corrupto. Na época do Moro? Claro. Então, mas a mesma coisa da fake news agora foi o que o Moro fez com o país e que esse consórcio ajudou o Moro a ser o que foi. Teve um apoio, obviamente. Total. Então, mas aí... Não teria acontecido se o consórcio não apoiasse. E eles mesmos. Aí a fake news de hoje é os combatentes da corrupção do Moro. E hoje a Vaza Jato mostrou que eles são corruptos contra os corruptos que eles queriam acusar. Tanto o Moro quanto o Dallagnol. Então esse é um ponto que tem que ser colocado. É que isso é uma notícia. Como é que tá a tua situação? Porque o STJ vai retomar falou que vai ter agora o julgamento de habeas corpus, né? Como é que tá a sua situação? Não. A minha situação é o seguinte. Eu tive 3 condenações, 2 foram anuladas totalmente. Uma foi, digamos assim, suspenso o julgamento da apelação para apreciação de um recurso no Supremo Tribunal Federal. E esse recurso no Supremo Tribunal Federal está em votação, está em pedido de vista e vai ser retornado para decidir, e vai decidir para mandar para o eleitoral e anular também. Não há possibilidade de ter outra decisão. E o STJ tem uma decisão sobre a mesma situação, que ele suspendeu a decisão até o Supremo decidir. Certo. Então não há um fato novo de um ano para cá com relação à minha situação processual. Eu não tenho qualquer condenação em vigor. Sim, até aproveitando a carona... E nenhuma ação fora do eleitoral. Todas que foram anuladas vão ser ainda reiniciadas no eleitoral. Ainda não o foram. E você está há muito tempo na política, né? E a gente vê que você teve muito poder, né? A gente sabe que você sabe transitar bem. Tem um assunto, a gente fala, Cunha manja, né? Mas e quando você foi preso? Como foi uma experiência mais humana, assim? Porque no poder, as pessoas te abandonam. As pessoas voltaram a te ligar, porque naquele momento você tinha uma influência muito forte. Como é que foi a experiência humana? Eu ando... Bom, você dentro da cadeia, você não vai receber ligação de ninguém. Ninguém te mandou um WhatsApp. Depende. Não, depende. Teve gente que ficou na porta, né? Teve gente que recebeu carta. Teve gente que ficou lá, depende do caso. Bem, vamos ver, eu tô brincando. Mas veja bem, eu tô na vida normal. Tô na vida normal, andando normalmente, frequentando e falando com as mesmas pessoas que eu falava. Eu não vejo... Não te abandonaram? Não vejo nada. Eu acho o seguinte, pelo contrário. O que eu mais encontro são pessoas que se arrependem de qualquer coisa que me contestaram depois que tomaram conhecimento
dos absurdos que foram praticados por essa quadrilha da Lava Jato. Essa que é a verdade. A quadrilha que você diz é o que? Moro, Dallagnol. É quadrilha, que tem uma quadrilha. Não há dúvida. É uma quadrilha então, que se mas juntou... também o povo... Então, mas aí que tá, que eu gostaria até de fazer uma pergunta filosófica para você, Fácil. tirando os nomes, na verdade, tirando todos esses nomes do negócio. Por exemplo, a gente viu que isso aí não deu muito certo. Fazer o Moro de Superman, levantar, porque até então, até aquele momento, a gente fala... Olha que sensacional. O herói. Estão prendendo os políticos, todos os políticos vão em cana. Os engravatados, a Odebrecht, vai todo mundo em cana. Deu um super poder para esses caras que eles podem fazer o que quiser. É isso, é né? fake news que ele falou. Exatamente. Falou. Como é que isso vai ser resolvido? Porque você falou, político é político, juiz é juiz, jornalista é jornalista e o executivo é executivo. Isso. Como é que isso vai voltar a andar nos trilhos do jeito que a gente está hoje com rede social, com essa confusão, com essa divisão? O que acontece? Você vai, aí respondo um pouco aquilo que eu não respondi, você vai ter um debate absolutamente necessário dentro do Congresso Nacional sobre o papel do Poder Judiciário. Já tem discussão de mandato de ministro supremo, já tem discussão da falta de possibilidade de decisão liminar, tanto que o Supremo já alterou seu regimento interno para poder regulamentar que o pedido de vista não pode levar mais do que 90 dias. Você tem, por exemplo, o pacote anticrime introduziu o juiz de garantias e tem uma liminar que está suspendendo ele há 4 anos. Isso é um absurdo, quer dizer, o Congresso decidiu e não está sendo implementado. Agora mesmo a gente viu essa semana uma decisão do Supremo para revisar coisa julgada. Mas não é revisar coisa julgada porque você está mudando a jurisprudência e a partir daí você adota nova jurisprudência. Isso é até do jogo. Mas revisar coisa julgada eu mudei a jurisprudência e aí a Receita Federal vai autuar 5 anos de todos os casos que estão pendentes. É um absurdo. Isso é um negócio... É uma insegurança que não... É um absurdo. Isso não é insegurança, isso vai virar uma extorsão da Receita em cima do contribuinte, como já é essa história do CARF. Eu vi aí, fizeram um acordo que não vai cobrar a multa. Pô, se eu não devo imposto, eu estou preocupado com a multa. Se eu não devo, por que eu vou me preocupar em não pagar a multa para pagar? Eu não quero, eu não vou pagar, eu vou brigar. Então, alguma coisa sobre o papel do judiciário vai, de uma certa forma, ser debatido. Tem 250 propostas. Eu acho que essa da coisa julgada, ela vai ter um impacto maior no Congresso Nacional para rever o papel do Poder Judiciário do que muitas das outras situações que as pessoas estão pensando. Porque você sabe que o que dói é o bolso. Uhum. Na hora que você está mexendo na cobrança de tributos, retroagindo e cobrando aquilo que não se deve, esse impacto da discussão de rever coisa julgada, ela vai ter um impacto em normativos dentro do Congresso Nacional. Então, eu acho que esse papel ele vai ser, de uma certa forma, desenvolvido. Precisa parar o consórcio, parar com a história da preocupação de desestabilizar, continuar desestabilizando o Bolsonaro, para que se preocupar com a coisa de verdade. E se em algum momento a chave, como eu estou falando, vai virar. E quando virar, o próprio consórcio vai querer resolver isso, porque eles também estão com tributo para pagar. Cunha, você... isso aí é um problema, né, o Cunha? É um problema, né? Você ficar com um poder muito... muito forte, concentrado. Me fala uma coisa, concordo, cara. Tem abuso de poder. E qual que é o caminho, então, para combater a corrupção? Porque a Lava Jato não funcionou. Como é que a gente vai ter? Qual a instituição que vai ter que vai combater? Veja bem, as instituições funcionam perfeitamente. Sendo que tem réu confesso também. A Lava Jato poderia funcionar se ela fosse no seu juízo de competência correto, que ela fosse feita dentro do direito do contraditório, do devido processo legal, respeitando a lei. Quando você faz as coisas desrespeitando a lei, fraudando a competência, montando coisas para poder incriminar pessoas por motivações políticas, você perde a credibilidade do combate à corrupção. Faça o combate à corrupção como tem que se fazer. Você vai dizer, no meio desse processo todo tinha corrupção? Claro que tinha, tem réu confesso, tem gente que devolveu. Ninguém está dizendo que não teve. Mas o que você tem que fazer é o seguinte: alguém é contra combater a corrupção? Não, ninguém é contra combater a corrupção. Agora, ela tem que ser combatida dentro da lei. E não por motivação política. Porque os que fizeram, mas isso não foi uma coisa escondida por eles, não. Porque o Moro começou escrevendo um artigo como é que fazia uma operação de mãos limpas no Brasil. Ele já anunciou a fraude. É que as pessoas não se ativeram. E te digo mais, eu acho que ainda não foi discutida em 1/3 das fraudes praticadas nesse processo.
Porque sequer a competência, porque restou com eles lá a competência do que era a origem de Petrobras. O que a Petrobras tem a ver com o Paraná, querido? Vamos falar o português, claro. Onde é que é a sede então, da Petrobras? mas é o que ele falou, o Dallagnol, ele falou, pô, ele só queria que a gente resolvesse a Petrobras. E quantas investigações o seu Dallagnol colocou para investigar a Eletrobras, que foi mudada pelo Supremo, para investigar a Caixa Econômica Federal, para investigar não sei o quê, Banco do Brasil. Teve agora uma condenação que foi anulada pelo Supremo, de um ex-deputado federal, que foi condenado no Paraná, do PT, inclusive, por coisa da Caixa Econômica Federal. Mas eu sei, só que ele foi pro combate da corrupção e respingou nos políticos. Porque daí veio... essa é a defesa do Dallagnol. Ele foi atrás dos políticos. Aquela história que ele contou aqui de vocês. Aquela história que ele contou aqui para vocês. Uma parte sim, né? Uma parte das pílulas eu vi depois. Obrigado. Do Youssef, pelo amor de Deus, aquilo é uma vergonha. Você pegou um bandido que foi condenado e fez delação. Não cumpriu a delação. Exato. E faz uma outra delação com o mesmo cara. E o que é pior, ele também não cumpriu a outra. Exatamente. E o que é pior, esse cara teve um processo dentro lá, que isso depois, quando eu tive preso, eu tomei conhecimento disso, onde ele ficou preso, grampearam ele. E esse grampo foi descoberto. E ele estava denunciando esse grampo. Tem vídeos dele na internet denunciando esse grampo, ele mostrando o grampo. E ele fizeram acordo com ele para parar essa história do grampo. Danadinho aí, hein? Não, Danadinho. E mais, ele vem com essa história de que, olha só o poder que esses caras tiveram que não está previsto na lei. Ele simplesmente faz um acordo com quem quiser, cobrando o que eles acham que tem que cobrar e dando a pena para cumprir da forma que eles acham que deve cumprir. Então, se você tem o seguinte, se você tem um cara condenado a X anos, o cara tem que cumprir a pena conforme. Mas isso não é aquela lei rico americana que eles adaptaram aqui da máfia? Não me consta que está no ordenamento jurídico brasileiro. Não, eu sei, mas foi do Ministério Público estabelecer a forma de cumprimento de pena. Tanto que acabou pela lei. Quando fizeram o pacote anticrime, proibiram isso. Proibiram por quê? Porque era um poder autocrático deles. É o seguinte, não, o cara está condenado a 200 anos. Ele fica 1 ano preso, e os outros 199 anos ele fica mandando cartinha para cá. Isso não existe. Ele tem que cumprir a pena. Se deu pena de 200 anos, tem que cumprir o regramento. Ninguém pode ficar preso mais do que 30 anos, ou o sujeito com 1/6 ou com 16% ele tem progressão de regime, depois vai primeiro para o regime aberto, depois vai para o livramento condicional. Tem o regramento da lei de execução penal. Mas você não acha que foi boa a Lava Jato? Não. Para ele não. Para ele não, então, vamos lá. Só para eu entender, ela não foi boa. Só para eu entender uma coisa. As empresas que foram quebradas por essa organização criminosa liderada e chefiada pelo Sérgio Moro, essas empresas estão buscando meios. Por exemplo, a JBS já entrou na justiça, contratou o advogado do Lula para poder rever todo o acordo de leniência para não pagar o que eles aceitaram. Nós vamos ter que pagar para eles. Vamos pagar tudo de volta. Nós vamos ter que pagar. Isso é porque tem manobra, não foi porque eles para a poupança. Isso vai gerar um precatório ainda lá para frente de devolver esse dinheiro que nós vamos pagar. Porque tudo foi feito de Mas então você acha que eles deram uma pernada? Eu acho que eles fizeram uma operação política. De tudo que foi feito na Lava Jato, de tudo que foi descoberto, então, pelo que o senhor está falando, não passou de um trampolim para o Moro. Aquela história. Não há dúvida nenhuma. Foi montada a operação para o trampolim. Que você no meio do caminho... A operação inteira de tudo que foi descoberto... Ele começou pelo interesse político. Primeiro até seguinte, os caras que réu confessam, não era competência dele. Não aconteceu nada. Não era competência dele fazer o que fez. Aquela história, ele entrou no processo que não era dele. Ele mergulhou no que não era dele. Não era Curitiba para resolver. Não, tudo bem que não era Curitiba. E esse mas foi assim, a treta. Então, mas eles descobriram coisas. Era para quem, Eles descobriram como, cara pálida? Então, não, aí a turma que confessou. Então, mas aí essa não, então, deixa eu só. Peraí. Só para entender uma coisa. Só para entender. Você vê o seguinte, aí fala que tem um gerente da Petrobras que devolveu nada, o dinheiro dele foi bloqueado. Foi bloqueado, ele não tinha mais o dinheiro na mão dele. O dinheiro estava todo bloqueado, aí ele fez um acordo para devolver o dinheiro que já não ia pegar de volta. Que engraçado. Então o Cabral tem que estar solto também. Não, a situação do Cabral é... Não, peraí, o Cabral... Não vai Lava Jato. O Cabral tem que estar solto de prisão preventiva nesse momento, porque ninguém pode ser preso se não for por sentença condenatória transitada em julgado. Não tem sentido manter a prisão preventiva
A prisão preventiva tem mecanismos que foram aviltados nessa Operação Lava Jato. Ela não pode ser exercida desse jeito. Ninguém pode ficar preso preventivamente 6 anos. Isso não existe. Agora, a situação dele, primeiro, os processos dele nem acabaram andando no Moro. Só tem um dele que foi andado no Moro. O resto estava andando no Rio de Janeiro. Ali tem situações processuais enormes para ser debatida. Obviamente, ele jamais vai ficar com a condenação que foi impingida a ele, porque são vários mesmos processos repetidos para dar várias penas. Agora, ele efetivamente confessou. Exato. E como ele confessou, alguma pena ele vai cumprir se já não cumpriu. Entendeu? Que ele ficou preso preventivamente já não foi o suficiente para cumprir, ao fim que o processo seja transitado em julgado, ele vai cumprir. O Palocci também confessou. O Cunha. Palocci confessou, sim. Palocci confessou. Foi usado pelo Moro para fazer campanha política na eleição de 18. Né? Agora, o que ele confessou foi tudo anulado. Cunha, aí sobre o Bolsonaro. Que coisa, hein? Foi tudo anulado. É lógico, senão... Cunha, deixa eu só fazer uma pergunta. Eu quero saber o seguinte, o que o Palocci entregou? O que ele entregou? Nada. Nada? Ué, de prova? Nada. Só Qual a prova? Só o depoimento. Você não pode permitir uma delação se ele não tem uma prova para entregar. Ô Cunha, deixa eu fazer uma pergunta para você, que eu acho que esse aqui é o ponto. Estamos ferrados. Esse aqui é o ponto de toda a história. Faz sentido falar que os caras tinham interesse político, porque na época eu lembro que o Reinaldo Azevedo foi o primeiro cara que falou isso, eu até briguei com o Reinaldo. Ele estava aqui na Jovem Pan. Eu lembro. Esses caras têm... Eles lançaram um vídeo na internet. A internet nem tinha tanta força. Certo. Eram os caras lá de Curitiba, e falando isso aqui. Aí o Reinaldo falou, ó, melhor, aquele jeito do Reinaldo. Fulano tomando isso, falou, isso aqui tem ideia. Eu falei, imagina, pô. De jeito nenhum. Porque tem sempre essas teorias. Partindo desse princípio, se você pegar o Moro, quando a gente estava lá, falando Moro maravilhoso, a Globo Moro é maravilhoso, ele destruiu com todos os políticos. A classe política, ela foi classificada... Não, ele não destruiu com os políticos, ele criminalizou a política. Não é todos os políticos, é a política. Esse é o problema. Quando ele me pegou, ou para me colocar lá, era para fazer o contraponto ao PT. Porque ele queria pegar o PT, queria pegar o Lula. Sim. A justiça, não, eu sou imparcial. Eu tenho aqui o PT e tenho aqui o maior adversário deles. É para mostrar que ele era imparcial. Então, mas pra aí... balancear. Para parecer balancear. Tá. Mas quando ela chegou no momento, ela parou. Por quê? Porque não interessava mais a eles? Não, é porque a política conseguiu convencer, de uma certa forma, uma parte da sociedade, e aí nós temos que agradecer a Vaza Jato. Não há dúvida disso. A Vaza Jato foi a virada de disco dessa história toda, que mostrou a farsa Jato que tinha ali. E com a Vaza Jato colocada perante o público, todo mundo perdeu a vergonha de defender a situação errada que estava, de criticar. Perdeu a vergonha de poder criticar. O consórcio não conseguiu mais se impor para poder você dizer o seguinte, não, quem é contra o Moro é contra a corrupção. Você pega um exemplo. Mas o consórcio foi iludido, então, pelo Moro? Não há dúvida nenhuma. Nossa, o Moro é... Não há dúvida nenhuma. Hein? Você tem uma... O Moro era o candidato da Globo a presidente da República, não era? Quem você acha que era o candidato da Globo? A imprensa, tá errado. O Bolsonaro que melou o jogo, né? O Bolsonaro melou o jogo. O Bolsonaro melou o jogo pela... O Bolsonaro melou o jogo. Não, o Bolsonaro melou o jogo do Moro na medida que o Bolsonaro, ele conseguiu ficar com a bandeira política total do contraponto ao PT. Corrupção, essa era anticorrupção, foi o argumento do Bolsonaro que pegou também. O problema é o seguinte, é que vocês restringem muito a discussão do processo apenas anticorrupção ou corrupção. O problema do antipetismo é muito maior do que o problema de discussão de corrupção. É um problema mesmo que tem ideológico, também. É um problema que tem de forma de ver o país, de administrar o país. Isso é muito maior. Não é, a bandeira da corrupção é uma coisa que tem que ser unânime para todos. Nem o próprio PT pode dizer, não, eu sou a favor da corrupção. Isso não existe. Então, o que acontece? Você tem ali, o Moro tentou entrar no jogo, só que o Moro é tão neófito de política, ele soube fazer a forma dele esbarrar para entrar na política. Mas ele se enrolou por ele mesmo. Quando ele se filiou no Podemos, aí depois muda para o União Brasil, achando que ia ser candidato nunca. Não, mas antes disso, né? Quando ele aceitou ser ministro, ele não é político também. Quando ele aceitou ser ministro, acho que foi a hora que virou... Ele aceitou ser ministro. O papo tá muito bom, né, Dedê?
Ele aceitou ser ministro. Vocês estão entendendo como é que funciona a política. É isso aí. Isso aqui é Eduardo Cunha, não é qualquer um, não. O lado maravilhoso. O Instagram é Deputado Eduardo Cunha, entra lá, Twitter, @Deputado Cunha, tá aí pra vocês. Eu vou fazer um break já. E tem um livro também que é o Tchau Querida, que é um livro que conta a história... É um livro de tem 800 páginas, que é o livro escrito pela sua filha, né? Junto comigo. Junto com a filha dele, que é deputada. Então eu vou fazer o break rapidinho. Já a gente volta pro rádio e a gente continua nas plataformas. Isso aí. A gente tava no papo do Moro Ministro, ele tava complementando. Eu falo. Podemos? Continua, né? O Moro, quando foi para ser ministro, ele foi com um objetivo muito claro. Ele ali, para mim, ele entrou para poder herdar o Bolsonaro. Ele entrou ali e na cabeça do Moro ele ia ser, ou ele ia para o Supremo para ficar os 5 anos ali e sair do Supremo para fazer a política e ser candidato como ministro Supremo largando, fazendo aquilo que o Joaquim Barbosa não fez, ou ele ia tentar ser o vice do Bolsonaro. Para herdar naturalmente. Ele foi com objetivo político. E ajudou a acabar com a Lava Jato com isso, não há dúvida. Mas o que efetivamente foi a pá de cal foi a Vaza Jato. Sim. Sem a Vaza Jato, não teria dado virada de chave. Não teria dado. Então, quem acabou com a Lava Jato foi isso aí. Porque o pessoal sempre põe na minha conta que eu que acabei com a Lava Jato, porra. Não foi Bolsonaro, não. Tá certo, eu falei, não. Porra. Não foi Bolsonaro, não. A culpa é do Moro. A culpa é do Moro, por 2 motivos. Primeiro, tornou-se público o que ele fez de errado para fazer a Lava Jato. Aquilo ali acabou. E quando ele foi para o ministério, efetivamente, ele mostrou o interesse político dele. Ele não se aguentou. Ele não quis esperar mais, entendeu? E ele pulou do cavalo. Por que ele pulou do cavalo ali? Porque ele já viu a brecha. Porque ali teve uma jogada ali com o Bolsonaro, que eu tenho as minhas fontes também. São fontes horríveis. As minhas fontes, Cunha, são horríveis, mas são fontes. Porque foi o seguinte, deve ser ruim, não. Horríveis. Grupo do WhatsApp. Mas por isso que eu gosto que você tá aqui e você manja tudo. Ali quando o Bolsonaro entrou, falaram o seguinte, Bolsonaro vai ser a rainha da Inglaterra, não vai mandar nada. Pegaram lá o nosso querido o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Vai ser o Maia, vai ser não sei o quê. Apareceu a pandemia. Sim, mas quando o Bolsonaro se elegeu, o Rodrigo Maia ainda tinha que disputar uma reeleição, né? E poderia não ter ganho. O Bolsonaro poderia ter enfrentado, aliás, eu acho até que deveria naquele momento. Porque o Rodrigo Maia foi quem mais sabotou o governo do Bolsonaro. Então, mas o Bolsonaro não tinha ninguém. Não, eu acho que... Isso é que é o negócio. Ele não tinha ninguém. Isso é que é... não quis ter. No primeiro momento, ele não quis ter. Isso. Ele quis entrar e ser um outsider. Isso. Como ele era um outsider como deputado, eu convivi muito com ele como deputado. Ele se comportava como um outsider como deputado, ele achou que ia ser presidente como outsider. Isso mesmo. E naquele momento, ele conseguiu passar aquele primeiro ano e tal, e depois, quando começou a pandemia, que ele viu que iam fritar ele na pandemia, ele foi obrigado a montar uma base. Mas aí era tarde demais, né? Não, tarde demais não, porque ele pegou os caras do exército, pegou o cara da ativa. Não, aí ele melou tudo. Ali permitiu com que ele tivesse praticado muitos erros administrativos que talvez ele não tivesse praticado. Mas eu não diria que isso melou. Eu diria que o Bolsonaro, a gente tem que analisar o Bolsonaro, o governo do Bolsonaro, sob uma ótica da excepcionalidade, em todos os sentidos. Qual o governo que ficou 2 anos debaixo de uma pandemia, cara? Sim. Que pega uma guerra certo, no último ano. Também. Não, é 2 anos no de pandemia e 1 ano com a guerra, provocando aquilo que provocou com o combustível. No momento de reeleição. Não, o Bolsonaro é um fenômeno. Aí já é um fenômeno. Agradeço. É um fenômeno. Agora, eu queria... Bolsonaro é um fenômeno. Só que ele tinha que jogar o jogo. Tem que jogar. E agora? Tem que jogar o jogo. Eu quero ver se o Lula pega 2 anos de pandemia e pega uma guerra no seguida. Como é que fica? Agora eu gostei eu gostei da conversa, o senhor é bem criativo na teoria. Agora eu queria saber se o consórcio tem um novo candidato, já que eu não sou na sua teoria maravilhosa da conspiração. Eu queria saber se o consórcio vai ter um novo Moro para querer melar a questão do Bolsonaro e depois também o Lula e ter um novo candidato. Não, melar o Bolsonaro vai ser uma questão que eles estão aguardando uma decisão judicial. Depois dessa decisão judicial, vai melar o Bolsonaro, em tese. Aí, provavelmente, vai surgir algum quadro
vai se, digamos assim, conseguir se prevalecer. Porque eu sempre dizia, e vocês são testemunhas disso aqui, não tem terceira via, não tinha terceira via. E não ia ter, que isso era brincadeira, era conversa... Brincamos aqui algumas vezes com isso, né? Simone Steppe. Então o que vai acontecer? Vai ter que ter alguém. Não existe espaço vazio em política, né? Ou alguém vai ocupar a segunda via. Tem nome forte? Tarcisão, você gosta? Zema. Do Zema. Você acha que eles têm punch político? Eu nunca vi um governador de São Paulo virar presidente da República. Me diz um que disputou e ganhou. O Dória tá tentando, mas não... Não, o Dória tentou disputar, e não conseguiu. Ele não conseguiu nem disputar. Agora, o Alckmin disputou 2 vezes, o Serra disputou, o Quercia disputou, todo mundo que disputou, nenhum ganhou. Eu não vi um governador de São Paulo ser presidente da República. Até hoje. Não vi. Cunha, você acha que o Bolsonaro, quando voltar, vai ficar inelegível, vai ser preso? Qual que é a sua leitura do que... Eu acho que se o Bolsonaro for preso, vão fazer um favor a ele, né? Vai vitimizar ele, né? Mas você acha que tem mais no lugar chance? dele ia torcer pra ser preso. Putz. Aí ele virou Hugo Chaves. Foi assim, Hugo Chaves. Cuidado, hein, gente. Aí vem mais forte. Hugo Chaves foi assim. Aí começa. Tá Sério louco, mesmo? Que situação. Vitimiza Não, mas não é. Vai ser... Meu querido, vai prender o Bolsonaro por quê? Se você vai prender alguém, até a razão pela qual o Lula tá solto, foi solto, você só pode prender com uma sentença condenatória transitada em julgado. O Bolsonaro tem que ser processado, tem que ser denunciado por algum crime. Coisa é ser tem que ser processado, processado, tem que ser julgado. Aí ele volta forte. Aí depois de ser condenado, na última instância, que é o Supremo Tribunal Federal, é que ele poderia ser preso. Se ele for preso agora, vai ser uma prisão preventiva. Preventiva de quê? Pois é. De quê? Qual o risco dele à ordem pública para o Bolsonaro ser preso, se nem presidente da República e não é mais? Não, quer dizer, então a prisão vai ser arbitrária, não há dúvida. Qualquer prisão do Bolsonaro. Você pode dizer, o Bolsonaro participou de uma tentativa de crime. Tá bom, vai ser denunciado, processado. Se for condenado, pode ser preso, como qualquer brasileiro. Sim. Mas prendê-lo agora vai ter que só preventivamente. Vai ter que fazer uma arbitrariedade. Então, na tua linha de raciocínio, é melhor ele ficar lá ou voltar? O que você acha? Ele tem que voltar. Tem que voltar. Tem que voltar. Mas tá legal. Voltar igual o Getúlio. Mickey, tá voltar legal, nos braços do povo. O Lula voltou nos braços do povo, né? O Barba. Eu até entendo ele. Getulhão. Ele não voltou no braço dos povos. O Lula não voltou no braço dos povos, não. O Getúlio. Ou você acha que não? Ele nem saiu pro povo. Metade, não sei. Ele nem atravessou. Precisa sair na rua. Não, precisa sair na rua. Só o povo pra ver o que acontece. Olha que precisa sair na rua. Vai ser hostilizado. Então, o Lula não sai na rua. Sai tem 10 mil pessoas. Foi lá no velório. Tudo contratado com mortadela. O Lula não sei se sai na rua. Ele tá. Não sai. Ele tem o seguinte, ele tem uma parte da sociedade que foi, no momento da eleição majoritária, ganhou a eleição, não se contesta, mas ganhou por 1,8% de diferença. 1,8% de diferença, sendo que uma grande parte que votou, e certamente o que deu a diferença, não é adepto do PT, nem do Lula. Então, votou por rejeição ao Bolsonaro. Então, esse pessoal não está olhando o Lula achando que é a bala que matou o Kennedy, não. Então, mas por que a turma do Bolsonaro ficou tão abatida com essa derrota? Foi pau a pau. Por quê? Não é um 7-1. Não, é porque, é claro, quando você perde um campeonato com os 45 do segundo Mundial, tempo, final da Copa, irmão. Final da Copa, você vai ficar abatido. O quinto pênalti. Eu só acho que a reação é que não pode ser que foi feita, né? Eu acho que a própria reação do Bolsonaro tem que ser uma reação de ir pra luta, de mostrar, e justamente para dizer isso, para se posicionar para outra, para liderar o processo, não deixar isso solto. Isso eu acho um erro dele. Ele deixou solto? Acho que sim. Então, mas não tem nada a ver com aquilo que aconteceu. Porque esperaram alguma coisa, né? Uma posição, né? Mas o quê? Ele está aqui. Não, ele está aqui, mas você acha que esses malucos que foram lá tentar quebrar os poderes estavam esperando o quê do Bolsonaro? Não tem que esperar nada. Bolsonaro sentiu. Não, eu digo o que ele fala é que não existe uma liderança. Não tem uma liderança, não tem a direita, tá perdida. E ele se sente o líder. Mas não há dúvida que ele deveria ter falado. Ele deveria ter falado. Mas também não acha que o cara vai precisar fazer um palanque a ponto de estar fazendo uma campanha com um dia de governo do outro. Não, ele tinha que se posicionar com mais força. Agora, eu também entendo, ele quis ficar um tempo fora. Gostoso Orlando também, né? Não é isso não, é porque você aqui digamos assim, você é obrigado a uma exposição maior no minuto. Talvez ele queira se guardar um pouco, evitar algum tipo de confusão. Respirar. O cara acabou de assumir, de
deixa o cara fazer as bobagens que vai fazer, para eu já chegar na boa. Pode ter pensado desse jeito, entendeu? Mas não, mas o Lula não é. O Lula já tá um cacareco, bicho. Já, não já é aquele Lula. Não é o Lula. Porra, esse Lula aí é um Lula. Não, já tá com a voz da... cacareco. A voz já era... O Lula é cacareco. O Lula é o Lula que a gente viu mais velho que não mudou nada. Não, mas um cacareco. Ele já chega. Não é esse Lula gordo. Esse Lula aí que era o Lula nosso. Esse era o papai. Esse era o Lula feliz. Era o Lula papai, pô, gordo. Esse tá mais parecido com o Mujica. Sei que era o Lula. Mas o problema é o seguinte, é que o problema do Lula é que ele está passando uma imagem de déjà vu, né? Uma imagem que você não tem novidade, você já está cansado. Ele já começa a falar, você já está cansado. Você já viu aquilo tudo. Só de uma aguinha. Né? Não falando nem por físico, nem por causa de idade. Tá Tô falando saco cheio. de disposição política mesmo, de posição. Cansou. Entendeu? Cansou, ele cansou. Se ele está cansado, isso é outra coisa. Eu digo, cansou. A imagem do que ele fala, o que ele coloca, cansou. E ele tá falando para aquela base. Mas ele falou que ia fazer isso. Ele falou, vou estar com a minha base. Agora vou estar com a minha base. Não, porque o Bolsonaro também tem a base dele, né? Que é esses bolsonaristas, tem a base do Bolsonaro. E o Lula, quando ele estava preso, ele falou, agora tá sei que eu vou falar com a minha base. Mas ele não ganhou a eleição com essa base dele. Essa base dele, assim como o Bolsonaro, também não tinha ganho a eleição só com a base dele. Você tem que entender que eu tenho que governar, no mínimo, para quem me elegeu. De possível, eu tenho que governar para um arco maior do que me elegeu. Agora, eu desprezar uma parte que me elegeu e governar só para aquilo que eu considero que é a minha base fiel, é o grande erro que o Lula está pensando em cometer e que foi uma parte do erro que o próprio Bolsonaro cometeu, em termos de exposição de discurso. Sim. Que eu acho que até para governar, o Bolsonaro, de uma certa forma, ele cumpriu com aqueles que votaram nele. Foi liberal na economia, defendeu a privatização. Quem está defendendo reestatizar a Eletrobras é o Lula, não é o Bolsonaro. Não só a Eletrobras, né? Ele quer voltar com todo... E os liberais? A nova direita. Os gatinhos? E os gatinhos liberais? Meiroca. Os 30, os Partido Novo, que estão meio que tristes. Eles minguaram bastante. Esse sim, de uma certa forma, surfou na história da corrupção, né? Um pouco. E como o discurso aumentou um pouco agora, eles não conseguiram manter uma linha. Porque eles começaram a bater tanto no Bolsonaro quanto no Lula. É culpa do Amoedo, então, né? O Amoedo foi para o Lula, né? Foi, então. Mas você não acha que... embaixo da mesa. Foi. Mas você não acha que foi culpa do cima. Amoedo? Porque a gente vê uma base forte de quem tá lá do Novo. E o Amoedo, ele foi totalmente contra, tanto que nem tá mais lá. E ele falou que o Novo ajudou a fundar o Novo. Você não acha que foi ele que ajudou a fundar o Novo? O problema é que o Novo fica velho. Sempre, né? Passa o tempo, 4 anos depois, não tem ninguém novo. Qual é a né? novidade do Novo? Tudo novo é velho. Eles não entenderam isso. Você pode vir com um discurso, eu sou o novo. Você é o novo hoje. Depois que você fica 4 anos no exercício, você já não é mais o novo. O Bolsonaro até entendeu um pouco isso. Porque o Bolsonaro tinha no início essa história do novo. Um pouco isso. Mas ele entrou para a política e depois de governar 4 anos, ele não pode dizer que é o novo, que é a novidade, que ele está lá para romper o sistema, romper as estruturas, porque ele estava lá. Governando. Então ele tinha que estar com o discurso junto com esses. Porque senão ele não fica crível para quem está ouvindo. E também não governa, né? Não governa. Ô Cunha, e qual é a tua opinião dos deputados que perdem as redes sociais? Qual é a tua opinião sobre isso politicamente? A minha opinião é que eu acho que muitos abusos foram cometidos, né? Eu acho que ninguém deveria perder absolutamente nada. Eu acho até que o direito de manifestação é de todo mundo. Para isso, a lei já prevê que você pode ser responsabilizado pelo que você fala. Você tem maneiras, você tem ação de reparação de danos, você pode praticar calúnia, difamação. Você tem várias maneiras de você, digamos assim, punir quem faz absurdos, ou publica absurdos, ou fala absurdos, ou acusa absurdos. Eu acho que não é a maneira de resolver eu censurar quem quer que seja. Eu acho que a maneira de resolver é punir sim. Punir dentro da lei que já existe. E se a lei que existe ela é fraca, ela é pouco, digamos assim, combativa, vamos mudá-la para que ela fique mais. Mas jamais partir para a censura. Ô Cunha, e daqui 4 anos, você acha que o Geraldo Alckmin, o Lula não deixa ele nem falar lá?
Mas ele tá na Você cadeira. acha que... Oi? Não, o Lula vai viajar, ele fica lá. Eu sei. Ah, mas ele traz a água É só. que nem quando você sai. Ele você- serve Ele lá. é um menino Seu boné já da tá dura meio vermelho aí, né? Você Na virada de acha- lado, você o tá meio... Lula- Você tá meio petista pera- aí. Não, não, eu sou dos Estados Hã? Unidos Quem? aqui. ó. Quem? Sou Ô, O boné Cunha, do Reginaldo. ô, Cunha, quem você acha que vai ser o candidato do Lula? O Lula não aguenta mais uma. Ele fala que não aguenta. O Lula quer morrer presidente, meu querido. Então, Se vai pudesse vai passar a restabelecer bola. a monarquia, ele queria ser o rei Lula primeiro. Não, eu sei, mas não aguenta. O não aguenta. Haddad. Não Rei aguenta. Lula primeiro. Nada, é ele mesmo. O candidato do Lula é Lula. Não vai, é Lula Não, mas não vai forever. aguentar. O Lula quer morrer A presidente. Janja vai acabar com a vida A dele. Janja, mas a você acha Janja que vai Ainda ser... tem a Janja. A Janja vai ser Janja prefeita depois de São vai. Paulo. Ele quer A ser o Janja rei Lula prefeita. primeiro e Mas o você acha sucessor que do quando- reino pode ser ela. Não. Você acha que quando acabar o Lula, acaba o PT? A gente pode ficar Não, tranquilo? não, acabar o PT não acaba, Não, não. pode falar, que ninguém mais se elege. Não, onde presidente da República? Sim. Difícil. Mas acabar o PT não. O Boulos vai ser candidato a prefeito de São Paulo. hein? Nossa Vai votar Senhora. nele. Já pensou? Invasão. Eu acho que a Janja vai ser. O Boulos? Eu? Ia ser engraçado, não ia? Eu tenho cara de invasor? Ia ser engraçado, não ia? Hã? Já pensou? É possível. Gostou que mandaram a... Quem sabe ele não se regenera, né? Quem? E a Dilma? A Dilma, você acha que ela A Dilma quebra que te o BRICS? adora. Você que mandou ela pro BRICS, né? Ué, a Dilma disputou a eleição em 18 para senadora e ficou. Quem derrotou livro ela pra foi o ela. Pacheco. Que agora eles apoiaram. Pachecão. É o Pachecão. Foi o Pacheco que derrotou ela. Mas você achou uma boa mandar Não, ela lá pra China? Eu acho do ponto de vista logístico, sim. Talvez Mas a gente do tava ponto de querendo vista, mandar com Elon do ponto de Musk. vista do salário que ela vai perceber. Por exemplo, ela vai substituir uma pessoa muito competente, que eu conheço, que é o Troirro. Eu acho que o Troirro continuará sendo muito melhor presidente do que ela. Então, se tivesse que escolher entre o Troirro e ela, Mas não ela há lê dúvida três jornais nenhuma. Que coisa, hein, Cunha? E você pretende candidatar alguma coisa a mais aí? Não, pra frente? não, Ou eu vou- chega? Chega. Não, chega não, vou disputar. Vai. Lógico. Pô, claro que vou. É mesmo? Ah, e- Serei. Ô, Voltarei. Mudou Na do outra eu vou homicídio. disputar veto, fica tranquilo. Eu não. E vai continuar apoiando o Bolsonaro, Cunha? Porque você apoiou, né, obviamente, nessa... Tá certo, meu meu apoiador, apoiador. né? Mas você continua com o Bolsonaro? Se ele for candidato, eu apoiarei ele. Se ele for Agradeço. ele e o PT, apoiarei. Veja bem, o meu posicionamento ele é muito claro. Tem coisas do Bolsonaro que efetivamente eu concordo. Eu sou conservador de costumes, eu sou liberal da economia. Tá? Agora, eu sou anti-PT. Entendeu? Então, efetivamente, a próxima eleição eu vou apoiar qualquer coisa que possa derrotar o PT, isso não há dúvida nenhuma. Se for Moro e PT, então Não, você é não, Moro. não. Sérgio Vota em Moro. mim, senhor. E agora, hein? E agora? Vota em mim, senhor. Olha, deixa eu lhe falar uma coisa a você. Eu não vejo a menor possibilidade do Moro conseguir ser candidato a presidente em algum momento. Ele não vai conseguir nem candidato ser. Até porque eu acho que ele vai ser caçado agora. Por quê? Moro? Moro, o processo dele, de contestação da eleição dele no TRE do Paraná, Ah, sim. é um sim, processo bem ruim dele responder, viu? Sim. Bem ruim para ele. Não Já tá bom pra ele, prescreveu, não. já. Prescreveu, não. E- Só prescreve para os aliados dele, aqueles que ele quer, de uma certa forma, livrar ou quis aceitar a delação, aí prescreve tudo. Para os outros não prescreve, não. E ele tem que ser contra a prescrição. Aliás, ele propôs isso, aumentar o tempo de prescrição quando ele era ministro, né? Tem que aumentar também do eleitoral para pegá-lo, né? Ô, Cunha, você tá animado? Você tá animado? Muito. Você tá animado pra... Carnaval vai pra... Não, carnaval, não sou de carnaval. Não, falando sério. Bloquinho? Nada, não sou de Baixa carnaval. Augusta? Você tá animado aí pra... Você acha que... Ou você tá Carnacuia. triste? Não, eu sou uma pessoa alegre. na Você tá vida, querendo né? que passe rápido 4 anos ou Não, não? pelo amor. Cara, pô, eu acho que sim, né? Eu acho Tá que todos torcendo, nós, né? é. Podia acordar já na eleição de Isso, 26. seria né? bom, né? Seria maravilhoso, né? Mas, infelizmente, não é assim que a vida toca. Então, nós temos que enfrentar o que está aí. Enfrentar o que está aí, primeiro tem que ver quais são as circunstâncias, o que vai acontecer. No meio do caminho vai ter muita confusão, vamos aguardar a confusão. Você acha que vai ter confusão? O Congresso, de uma certa forma, é um Congresso mais conservador do que era do próprio do Bolsonaro. Resta saber como é que o Congresso vai se comportar no dia a dia, né? Esse aqui é o... Isso é que é o X da Isso, exatamente. Mesada, né? Cunha, obrigado pela Eu sua que agradeço a participação. você. Espero que você Cunha. volte várias vezes. A galera gosta muito aqui quando você vem aqui no programa. Você pode acessar as redes do deputado, ex-deputado federal Eduardo Cunha, conversou aqui com a gente na programação da Jovem Pan.